vamos falar sobre a carta de motivação, que é um dos documentos, se não o documento mais importante do seu processo seletivo. Eu sou a Duda Kraus, eu ajudo brasileiros a conseguirem vagas na pesquisa no exterior com fomento estrangeiro. Já ajudei centenas de brasileiros a conseguirem vagas de mestrado, doutorado e pós-doutorado em 23 países. Vamos falar então sobre os erros mais comuns que eu vejo aí, principalmente quando eu tô corrigindo cartas de brasileiros, tá? Primeiro, frases extremamente longas. No português, tudo bem a gente escrever uma oração ou uma frase de 4 linhas, né? Várias orações na mesma frase. Em inglês, isso não tá ok. Em inglês, se a sua frase tem 4 linhas, ela provavelmente vai ficar muito mais legível se você dividir essa frase em várias, tá? Então, façam essa adaptação. Segundo erro que eu vejo muito é as pessoas colocando quase que um sujeito oculto ali na carta. E a carta não é esse momento de você usar sujeito oculto, não é esse momento de ficar só falando, o projeto foi isso, não sei o quê. Você precisa se empoderar e falar como você ajudou, como você agregou, o que você fez. Isso faz toda a diferença na percepção de valor, na percepção de contribuição que você teve nos projetos e nas suas experiências passadas. Terceiro erro comum é a questão de você colocar frases genéricas. Então, por exemplo, quando eu quero justificar o meu interesse na universidade e tal, eu quero estudar em Columbia, por exemplo, aqui em Nova York. Eu quero estudar em Columbia porque Columbia é uma das melhores universidades do mundo, tem professores renomados. Gente, você podia ter usado isso para todas as top 100 do mundo. Isso não te ajuda, isso não diferencia a Columbia de Harvard, a Columbia de Stanford, a Columbia de uma vizinha de esquina ali. Então a gente tem que cuidar muito com essas generalizações e com questões que realmente não demonstrem que você fez a sua tarefa de casa. Por que naquele departamento a Columbia é melhor? Por que aquele programa faz sentido para você? Ele te ensina o que você quer aprender, o foco dele justamente é tal coisa, professor fulano de tal, Beltrano e Ciclano estão lá. Algo que você também pode fazer quando a admissão é departamental, ou seja, você vai se candidatar para um departamento e não para uma pessoa, é mencionar 3 professores daquele departamento. Isso é principalmente legal em caso de PhD, né, de candidaturas para doutorado. Você pode mencionar 3 professores ou pesquisadores daquele departamento com o qual você tem interesse em trabalhar e falar um pouquinho por que as linhas de pesquisa deles fariam sentido para você. Um outro erro que eu vejo muita gente cometendo nas cartas de motivação é você querer colocar muitas experiências mal explicadas. Então, você fez uma iniciação científica, fez um mestrado, fez um doutorado, fez 30 coisas e aí você quer colocar um parágrafo de cada uma delas. Não vai funcionar. Minha recomendação, explique 1 ou 2 experiências bem explicadas, tá? Então, você quer, no máximo, ali, ficar em até 1,5 páginas de carta. Principalmente se tiver bem escrito, bem formatado e tal. Acho que até 1,5 páginas dá, senão 1 página já tá de bom tamanho. Então, explicar simplesmente por mencionar, você não precisa fazer, porque normalmente, junto com a sua candidatura, também vai um CV, e no seu CV, todas essas experiências estarão melhor descritas. Então, você não precisa ficar explicando coisas que não vão agregar tanto ou não estejam tão alinhadas com a oportunidade que você está se candidatando. Escolha coisas que realmente vão demonstrar o seu fit do que você já fez com o que você quer fazer. E por último, tenha muito cuidado com a narrativa, com o tom da sua carta de motivação ou da sua cover letter ou da sua motivation letter. Eu já corrigi e revisei muitas cartas em que as pessoas dão um tiro no pé e depois não sabem porque não estão sendo chamadas para entrevista. Então, por exemplo, você falar, eu não tenho experiência com tal equipamento ou com tal técnica porque a pesquisa no Brasil não permite isso, a gente não tinha disponibilidade disso no laboratório. Essa é uma frase que não te vende. Essa frase não precisa estar na sua carta. Ou qualquer justificativa com relação ao inglês. Eu estudo inglês, mas meu inglês ainda não tá... Gente, não. Ou tipo, eu não sei tal técnica. A menos que realmente você esteja aplicando por uma vaga que um dos pré-requisitos é tal técnica e você quer justificar que você sabe, por exemplo, a teoria, só não fez na prática, isso não vai te ajudar. Então, a gente sempre tem que dar um tom positivo para nossa carta, trazer coisas que vão nos vender, que vão agregar, tá? Este é o momento. Eu sempre falo, você vendo uma propaganda
de algum equipamento, eles não vão falar o que o equipamento não tem, o que o equipamento pode dar problema. Eles não vão falar o que faltou. Eles não falam, por exemplo, que a máquina da Brastemp lava muito bem, mas seca mais ou menos. Por que você vai falar isso no seu comercial, que seria a sua carta de motivação? Outra coisa, se tiver algum gap realmente no conhecimento, alguma coisa que eles estão pedindo e que você não tenha, isso vai ficar claro para quem está realmente fazendo a seleção, tá? Não se preocupem com isso, vocês não vão estar mentindo. E aí, o que a gente faz? Isso provavelmente, se eles conseguirem relevar isso, se ainda for relevante para eles você ser contratado sem aquela experiência, eles vão te chamar para entrevista e isso pode ser perguntado na entrevista. E aí, você se defende da melhor maneira possível também e explica: olha, não tive a oportunidade de fazer, né, na prática e tal, mas eu já fiz um curso sobre isso, já vi vários vídeos, eu já sei como funciona a teoria, sei muito bem como operar o software, mas na prática eu ainda teria que aprender, eu tô com muita vontade de aprender na prática, realmente isso é uma coisa que vai fazer diferença pro meu currículo. Vocês veem como simplesmente o tom da resposta e o tom da narrativa que você está fazendo muda completamente a visão da pessoa sobre você? Isso é muito importante para vocês pensarem em todas as etapas do processo seletivo, inclusive. E como já falei, para encerrar, não esqueça de pensar sobre a sua carta, de revisar a sua carta, de realmente levar esse documento a sério, porque ele é muito, muito importante. A gente não quer erros de gramática, a gente não quer erros de grafia, a gente não quer uma carta gerada por inteligência artificial, então isso demanda tempo e esforço da sua parte. E se você quer fazer mestrado, doutorado ou pós-doc no exterior, confira os outros vídeos do canal aqui que também tem muita coisa útil para você melhorar a sua candidatura. Até a próxima!